Olá, paz do Senhor Jesus. O meu nome é Graciel Santos. Hoje eu quero falar do Salmo de número 2. O Salmo 2 pertence à classe muito importante de salmos, conhecida como salmo reais ou messiânicos. O Salmo 2 é o salmo mais citado no Novo Testamento. Vemos referência dos salmos em Mateus capítulo 3, versículo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 25 e 26, e também em Atos 13, versículo 3, Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Também esse salmo é conhecido como o reinado do Messias, a fúria dos homens e o riso de Deus. O primeiro versículo está escrito: porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Quando o salmista fala os gentios e os povos, isto é uma forma generalizada sobre aqueles que são inimigos de Deus. Eles levantaram questões vãs, imaginaram coisas vãs. Veja o que está escrito no versículo 2. Os reis da terra se levantaram, e os governos consultaram juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Os grandes reis da terra se reuniram. A imaginação deles era vencer o Senhor. Por causa disso, o salmista disse: eles imaginam coisas vãs, pois é impossível os homens vencer o Senhor Deus. Homens jamais terão capacidade de pelejar contra o Senhor. Então, imaginar ou pensar em destruir Deus são pensamentos irracionais, sem esperança, são pensamentos desnecessários. Perceba que os reis da terra se levantaram contra o Senhor e contra o ungido do Senhor. Os inimigos de Deus se uniram e buscaram acabar com o governo de Deus. É isso que o versículo 1 e 2 nos ensina. Os homens sempre buscaram acabar com o governo de Deus, indo contra os propósitos do Senhor. Temos o exemplo da Torre de Babel, que está escrito em Gênesis capítulo 11. A terra toda era de uma mesma língua e de uma mesma fala. E lá vai dizer que aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Disseram eles: vamos edificar uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-los um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Dizem que esta torre que os homens começaram a construir, o propósito não era somente de alcançar o céu. Isso refere-se também a um templo idólatra em direção ao céu. Era conhecido como os zigurantes que havia na Babilônia. Havia morros enormes e artifícios feitos de tijolos, alguns elevando-se até 90 metros acima da planície circunvizinha. Havia sido construído um templo também, dedicado aos deuses. De certa forma, o paganismo estava envolvido nessa história da Torre de Babel. O propósito dos homens da Torre de Babel era: façamos um nome. Eles queriam ter um nome. Vemos que eles queriam fama e segurança. Com esse propósito de ter fama e segurança, eles não se espalharam. Isso nos mostra a primeira rebelião contra Deus. Em Gênesis capítulo 9, versículo 1, Deus disse para Noé: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Vemos o propósito dos homens da Torre de Babel foi totalmente contrário ao que Deus ordenou. Vemos os homens definitivamente omitindo o único e verdadeiro Deus de todo o planejamento e de todas as metas. Em Gênesis capítulo 11, versículo de número 5, está escrito: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Eu acho interessante esta palavra quando diz desceu o Senhor. Todas as vezes que os homens tentaram contra o governo de Deus, Deus desceu. Êxodo capítulo 3, versículo 7, a Bíblia vai nos dizer lá, está escrito assim:
E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores, porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. A terra pode tentar, os homens podem ficar furiosos, mas jamais alguém vai conseguir impedir o governo de Deus. Deus desfez todo o plano dos homens da Torre de Babel. Está escrito em Gênesis capítulo 11, versículo 7. E o Senhor disse: desçamos e confundamos ali a sua língua, porque não entenderá uma língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e ali espalhou o Senhor os homens sobre a face de toda a terra. Os homens planejaram ir contra o governo de Deus, contra a ordem do Senhor, mas só bastou Deus descer e tudo mudou. Eles se espalharam conforme a vontade de Deus. Eu quero lhe falar que é na situação difícil, em meio a um improvável, em meio ao impossível, seja qual for a circunstância, só basta Deus descer e tudo muda. Acredite nisso. O salmista continua falando da rebelião dos homens. E no Salmo 2, verso 3, dizia assim: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O salmista está falando dos ferrolhos que prendiam o jugo dos animais e as rédeas que era usada para controlar o boi que puxava o arado. Esse versículo representa o pecado mais comum no Antigo Testamento. O pecado, ele não é uma imperfeição humana. O pecado é uma rebelião moral, uma revolta contra as leis de Deus. Pecar é colocar a vontade do homem no centro da vida em vez da vontade de Deus. A revolta destas nações é um retrato do pecado da alma humana, de cada ser humano. Paulo fala em Romanos 1:20 até o versículo 32 sobre os homens que de todas as formas e de todos os meios se levantaram contra o governo de Deus. A resposta de Deus aos esforços dos homens é retratada em forma de escárnio e desprezo. Olhem a atitude do Altíssimo no versículo 4 do Salmo 2. Está escrito: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Os grandes esforços do homem para atingir o Senhor é a mesma coisa de produzir um sorriso no Senhor. E o Senhor zomba dos homens que tentam acabar com o seu governo. Salmo 37:12 está escrito: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Aí o 13 vai dizer: o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios maquinam contra o justo, contra aqueles que vivem conforme o governo de Deus, e Deus ri deles. O que o salmista está ensinando é que os homens tentam contra aquilo que Deus estabeleceu, mas jamais prevalecerá. Salmo 2, verso 5 está escrito: então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Esse Deus somente pela sua palavra confunde os inimigos. Isso me lembra das palavras do salmista quando ele diz, no Salmo 57, verso 6, armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida, cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Você pode não ter nome, pode não ter dinheiro, pode não ser capaz. Se Deus estiver contigo, tudo dará certo. Os inimigos cairá na própria cova que fez para você. Salmo 46:6. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, e Deus levantou a sua voz e a terra derreteu. Diante das ameaças, diante das difamações dos homens contra Deus, só basta Deus levantar a voz e a terra se cala, e a terra se confunde.
Salmo 2, verso 6 diz assim: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Isso nos faz entender que enquanto a terra planeja, armam ciladas, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Deus não para de executar suas obras por causa dos opositores. Certa vez Deus falou com o profeta Jeremias no capítulo 1, verso 19: Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus está dizendo para o profeta que os esforços dos inimigos não vai ter efeito contra ele, porque Deus está no controle. Também Deus falou através de Isaías 43:13: Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Saiba que não existe gigantes que pode vencer Deus. Não existe dificuldades ou opositores que parem os propósitos do Senhor. Aí o Salmo 2, verso 7, ele vai dizer: Proclamarei os decretos do Senhor. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse versículo aponta para o reinado do Senhor Jesus, que anuncia a constituição do reino de Deus. Deus testifica dizendo: Tu és o meu filho. Esse versículo se cumpre no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. E vai nos dizer lá assim: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Senhor Jesus reina, não por vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. A prova disso é Filipenses capítulo de número 2, o versículo 9 e o versículo 10 e o versículo 11 está escrito assim: Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Salmo 2, verso 8: É de mim e eu te darei, os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Isso mostra como Deus responde às declarações de Jesus sobre o reino. Jesus proclamou as verdades do reino de Deus. Jesus viveu como é a vontade de Deus, e Deus lhe deu as nações por herança. Salmo 2:9 vai continuar dizendo: Tu os esmigará com uma vara de ferro, tu os despedaçará como um vaso de oleiro. Isso aponta para aqueles que resistem à autoridade de Cristo Jesus. Eles serão destruídos. Mateus capítulo 7, versículo 22 diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Diante de todo o poder de Deus, o salmista tem um conselho para os reis da terra. Salmo 2, verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Olha o conselho no verso 11, o que ele diz: Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçam num caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Aprenda a servir ao Senhor, confiar no Senhor. Não adianta tentarem contra a ordem do Senhor. Provérbios capítulo 21, versículo 30, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Espero que eu tenha lhe ajudado com esta lição do Salmo 2. Curte, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz.